Gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de Química, tá certo? Do primeiro ano. E mais uma vez espero que estejam todos bem. É, a gente sabe do momento de crise que nós estamos passando com essa pandemia, mas logo logo, se tudo correr bem, a gente vai estar saindo da melhor forma. E claro, com muito aprendizado diante de todo esse cenário que a gente tem vivido esses dias. Mas nós não podemos parar, né, os nossos estudos, e aí hoje a gente está aqui para ter mais uma aula na modalidade à distância, e hoje abordando o conteúdo de substância e mistura. Esse conteúdo é o nosso conteúdo específico para o nosso segundo período, para o nosso segundo bimestre. E ele vai complementar o que a gente já havia falado, já havia estudado no nosso primeiro período. No primeiro período nós falamos um pouco sobre o conceito de matéria, a gente aprendeu a classificar a matéria e também aprendeu que essa matéria ela passa por transformações. Agora a gente vai ver que, a depender de como essa matéria ela é encontrada na natureza, ela vai ter duas formas de ser classificada, ou em substâncias ou em misturas. E aí, para cada grupo desse, nós também vamos ter propriedades físicas e químicas que vão ser propriedades específicas das substâncias ou das misturas, tá certo? E aí, para poder a gente entender o conceito de substância e de mistura, nós precisamos entender o seguinte: na natureza existem os átomos. Os átomos, ou grupo de átomos, né, que a gente tem uma variedade, atualmente uma variedade de elementos químicos que é do conhecimento da humanidade e da ciência, né? Esses átomos de forma isolada, eles não representam matéria, nem substância. Eles precisam se agrupar, formando o que a gente chama de moléculas. Veja aqui, ó, os átomos se agrupam e formam as moléculas. E aí, quando eles se agrupam, quando eles se organizam, é que esses átomos passam a ter propriedades de matéria, passam a ter propriedade de material. Então, recapitulando, de uma forma bem simples, os átomos, que são a menor parte da natureza da matéria, esses átomos, eles não apresentam propriedades específicas, eles não constituem os materiais. Eles precisam se ligar, aí a gente tem a formação do gás hidrogênio aqui, ó, dois átomos de hidrogênio se ligam e formam a molécula do hidrogênio. Eles se unem, e aí quando eles se unem, eles passam a ter propriedades específicas. Aí eles passam a ser substâncias, e aí se tiverem em grande quantidade com outros elementos químicos, passam a ser mistura, e aí passam a formar os materiais. Então, ponto de partida para a gente entender o conceito de substância e de mistura é que aqui, para classificar como substância e como mistura, a gente precisa de ter o que a gente chama de moléculas, tá certo? Os átomos precisam ter realizado essas ligações. Eu preciso estar estudando moléculas. E aí, quando eu estudo as moléculas, é que eu classifico em substâncias ou em misturas, tá certo? Então, vamos continuar. E aí, dentro dessa classificação das moléculas, a gente tem o que a gente chama de sistemas materiais. E esses sistemas materiais, como eu falei para vocês, eles vão poder ser ou o que a gente chama de substância pura, tá certo? E aí essa substância pura vai se dividir em substância simples ou composta, ou nós vamos poder ter a classificação de mistura. E aí essa mistura ela vai poder ser do tipo homogênea ou heterogênea, tá certo? Então, para entender melhor, vamos começar ali pelo conceito de substância pura. Então, ó, gente, substância pura vem a ser toda substância, todo grupo de molécula constituído exclusivamente pelo mesmo tipo de moléculas ou por moléculas equivalentes, ou seja, moléculas que sejam iguais. Então, para me ter a substância, eu tenho que ter ali um grupo de moléculas, e aí, quando eu for observar aquelas moléculas, eu vou perceber que aquelas moléculas elas são todas iguais, são do mesmo tipo. Por exemplo, a água pura é um grupo ou é um material classificado como substância pura, porque quando eu observar lá, eu vou ver várias moléculas da água se repetindo, H2O, 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 H2O. Então eu vou ter só a presença da molécula da água ali. Quando isso acontece, eu tenho o que a gente chama de substância pura. Mas aí essa substância pura, ela vai poder ser classificada ou em simples ou em composta. E aí quando é que acontece cada caso?
ela vai poder ser chamada de substância pura simples quando essa molécula ela for formada pelo mesmo elemento químico. Olha um exemplo, o oxigênio, o O2. O oxigênio puro é uma substância, tá certo? E é simples porque lá a gente só vai ter a presença do mesmo elemento químico dentro das moléculas, que é o oxigênio. O2, 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 O2. Percebam que eu só tenho um elemento químico envolvido ali. Apesar de eu ter esse elemento químico se ligando, um oxigênio se ligando ao outro, apesar de eu ter essa molécula dupla aí, mas quando eu observo toda a quantidade de moléculas que tem ali, eu percebo que eu só tenho um tipo de elemento químico prevalecendo, que é o oxigênio. Mas também essa substância ela vai poder ser composta. E aí quando é que isso acontece? Quando ela for constituída por elementos químicos diferentes. É o caso da água. A água tem a sua formação constituída pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Eu tenho dois elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Então percebam que aí, apesar de eu ter várias moléculas do mesmo tipo, H2O, 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 mas eu tenho elementos químicos diferentes. E aí se a gente fosse ilustrar de uma forma mais clara, seria o seguinte, ó, olha pra gente aqui, deixa eu pegar um pincel para melhorar a nossa visão sobre isso. Olha aqui o seguinte, percebam que aqui nesse primeiro cenário eu tenho o que eu chamo de substância pura simples. Por que que é substância pura? Primeiro que é substância pura, porque quando a gente observa aqui, ó, eu tenho sempre a mesma molécula se repetindo, ó, moléculas formadas por dois elementos químicos. Eu não tenho outra configuração aqui dentro senão essa, ó, duas bolinhas, ou seja, dois elementos químicos aí de forma ilustrativa falando, né? Lilás, roxinho. E aí por que que é por que que é substância pura do tipo simples? Porque são moléculas que se repetem e quando eu observar composição individual de cada molécula, eu percebo que eu tenho o mesmo elemento químico, a bolinha roxa, tá certo? Aí qual é a diferença da simples para a composta? Ó, a diferença está o seguinte, ó, quando eu venho aqui observar a nossa substância composta, eu percebo que é substância pura, porque eu tenho sempre a mesma molécula se repetindo, ó, molécula com bolinha amarela ligada à bolinha roxa, mas aí quando eu vou perceber os elementos químicos que formam essas moléculas, eu percebo o seguinte, eu percebo que todas essas moléculas apresentam pelo menos dois elementos químicos, ó, um tipo, dois tipos, um tipo, dois tipos. E aí quando eu tenho dois elementos químicos formando uma mesma substância, eu digo que essa nossa substância ela é do tipo substância composta. Então a grande diferença é, substância simples para substância composta, eu observo os elementos químicos que formam. Se forem formadas pelos mesmos elementos químicos, a nossa substância é simples. Se for formada por elementos químicos diferentes, a nossa substância é composta. Então, para facilitar o estudo, eu observo essa propriedade nas substâncias. Tá bom? Então, continuando, ou para resumir, ó, um quadrinho que eu trouxe aqui para a gente resumir o que falamos até agora. Então, a substância pura ela é formada quando eu tenho a presença de uma única substância. E aí uma informação nova interessante aqui, gente, ó. Na substância pura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, bem como a densidade, elas são constantes. Olha aqui o que a gente chama de curva de aquecimento, que a gente aprendeu também no bimestre passado, ó. Eu observo que o ponto de fusão ou a temperatura de fusão, que é aquele momento em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido, ele é sempre constante, ou seja, é sempre na mesma temperatura. Deixa eu pegar aqui o pincel novamente para a gente acompanhar o que eu estou falando. Ó, percebam aqui, ó, esse é o ponto de fusão, tá certo? A temperatura de fusão. Percebam que é constante, ó. Eu tenho aqui o tracinho reto. Significa dizer para a gente que sempre esse material passa do estado sólido para o estado líquido a mesma temperatura, nunca vai ser com temperatura diferente. E para a substância pura, tanto o ponto de fusão, como o ponto de ebulição, ó, que é esse mais aqui em cima, eles vão ser constantes, ou seja, a gente não vai ter variação. Então, o ponto de ebulição, que é a passagem do estado gasoso, do estado líquido para o estado gasoso, sempre vai ser constante, tá bom? Então, é uma informação interessante.
Aprende isso. Na substância pura, que é aquela formada por uma única substância, sempre o ponto de fusão e o ponto de ebulição serão constantes. Aí aqui, ó, recapitulando, quando é que a substância é simples? Quando ela é formada por um único elemento químico, ó, O2, N2, P4, que é o fósforo, ó, oxigênio, nitrogênio e fósforo, formados todos eles por um único elemento químico. Então isso aqui é o que a gente chama de substância simples. Olha aqui a substância composta, ó. Nós temos dois ou mais elementos químicos. Nós temos a água, H2O, hidrogênio e oxigênio, ó, dois elementos químicos. Gás carbônico, CO2. E aqui um ácido nitroso, salvo engano, tá certo? 3 elementos químicos. Então sempre que eu tenho dois ou mais elementos químicos, essa nossa substância ela passa a ser considerada ou classificada como substância composta. Não vamos esquecer disso. Então, resumindo a isso, a questão da substância. Vamos continuar. Já falei isso aqui, mas para ficar cada vez mais claro, ó, a questão do ponto de fusão e do ponto de ebulição da substância pura. Ó, substância pura, percebam que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, aqui onde tem gelo e líquido, está constante, não vai variar, tá certo? Ó, tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição. Acho que ficou claro essa questão. Dando continuidade, a gente chega então na parte em que nós vamos começar a entender as misturas, tá certo? Mistura é um complemento do conceito de substância. Por quê? Mistura nada mais é a junção de duas ou mais substâncias, tá certo? Então, eu percebo que lá eu tenho duas substâncias diferentes, ou seja, que a organização dos elementos químicos é diferente. Eu percebo que eu tenho duas organizações diferentes, duas configurações diferentes. Quando eu percebo isso, eu já consigo dizer que ali é um caso de mistura. Então eu tenho que ter pelo menos duas substâncias diferentes. E aqui, gente, nesse caso, independe se as substâncias são simples ou se elas são compostas. Se essas substâncias são formadas pelo mesmo elemento químico ou se essas substâncias são formadas por elementos químicos diferentes. Se eu tiver duas substâncias diferentes na sua organização molecular, eu tenho o que nós chamamos de mistura. Continuando, a gente vai ver o seguinte, ó, numa mistura, durante a mudança de estado físico, a temperatura de fusão ou a temperatura de ebulição variam. Olha, muita atenção. Quando a gente estava falando de substância, ou seja, uma única organização molecular, nós tínhamos o ponto de fusão e o ponto de ebulição em temperaturas constantes, não variavam, sempre nós teríamos a mesma temperatura. Mas quando a gente tem a união de substâncias, e aí a gente tem a formação das misturas, nós temos um comportamento diferenciado para o ponto de fusão e para o ponto de ebulição. É diferenciado porque nós vamos ter, ó, a variação desse ponto de fusão e desse ponto de ebulição. Aí você abre o seu caderno de anotações e já anota aí. Essas misturas elas vão se comportar de três formas. Primeiro, elas vão poder ser chamadas de misturas comuns. Quando é que a gente tem uma mistura comum? Quando tanto o ponto de ebulição, o ponto de fusão, está aqui, gente, a passagem do sólido para o líquido, quanto o ponto de ebulição, a passagem do líquido para o gasoso, nós vamos observar a variação dessa temperatura. Então, mistura comum é aquela em que variam tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição. Percebam, ó, que não é retinho como a gente observou lá nas substâncias. Ó, nas substâncias, esse ponto de fusão aqui ele é reto e esse ponto de ebulição aqui também ele é reto. Por quê? Porque ele é constante. Aqui nas misturas, e no caso da mistura comum, que é o que a gente está falando agora, ó, mistura comum, esse gráfico aqui então representa para a gente, ó, o gráfico das misturas comuns. Mistura comum é quando a gente tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá certo? Constante, tá bom? Constante não, desculpa, variando. E é o que acontece aqui, ó. É uma mistura comum, porque tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição, eles se apresentam de forma variada. Aí, continuando, nós vamos ter, ó, olha aqui
uma forma ilustrativa para a gente conseguir ver na prática quando é que a gente tem uma mistura. Ó, percebam, eu tenho vários tipos de moléculas aqui dentro. Ó. Eu tenho essa substância azulzinha, ó. Deixa eu pegar aqui o lápis novamente para facilitar o nosso entendimento. Eu tenho, ó, essa molécula. Opa, o lápis não veio, mas ele vem. Eu tenho essa molécula azul, essa molécula azul, essa molécula azul. Se nós só tivéssemos esse tipo de molécula que eu circulei aqui, gente, nós teríamos substância. E teríamos substância do tipo simples, porque ó, são formadas pelo mesmo elemento químico. Mas nós não temos só essa molécula azul. Além dessa molécula azul, nós temos a molequinha aqui, ó, a molequinha lilás, ó, 2 tipos de moléculas, 3 molequinhas lilás. Então, nesse caso, eu já sei que isso aqui é uma mistura, porque eu tenho pelo menos 2 substâncias diferentes. Aí, nesse caso, é mistura. Aí, se a gente fosse classificar cada molécula envolvida, ó, essa é molécula simples ou substância simples, essa é substância simples. Mas aí aparece esse carinha aqui, ó, que é formado por 3 elementos químicos e 2 desses elementos químicos são diferentes. Então aqui é uma substância composta. E aí quando eu observo o cenário completo aqui, ó, da minha amostra, ó, quando eu observo todo mundo de forma conjunta, eu vou observar que isso aqui é uma mistura, porque eu tenho várias moléculas diferenciadas aqui dentro. Eu tenho várias substâncias diferenciadas aqui dentro. Olha outro exemplo, ó. Eu tenho essa molécula maior, que é composta por 2 elementos químicos, portanto é uma substância composta. E tenho essa outra, ó, molécula um pouco menor, mas que também é formada por 2 elementos químicos. Se as substâncias elas são apresentadas de forma diferente, eu já sei que aí eu tenho 2 moléculas diferentes, e quando eu tenho pelo menos 2 moléculas diferentes, eu tenho a nossa querida mistura, tá certo? Então, eu acho que de forma ilustrativa fica bem claro esse conceito de mistura agora para vocês. Vamos continuar. Agora, espera que o negócio passou. A gente tem também, além da substância, além da mistura, desculpa, a mistura comum, que é aquela que vai ter variação tanto no ponto de fusão como no ponto de ebulição. A gente vai ter a mistura eutética. O que é isso, professor? Mistura eutética. Mistura eutética, gente, é quando nós temos mistura entre sólidos, e aqui só vai variar um dos pontos. No caso da mistura eutética, o que vai variar é o ponto de ebulição. Olha o que ele diz sobre o ponto de fusão. Ó. A temperatura que permanece constante é o ponto de fusão. Professor, o que é isso? O que é que você está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, ó, que quando eu observo no gráfico como varia a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, eu observo o seguinte, ó. Deixa eu pegar o lápis de novo para a gente ver claro. Eu observo que na mistura eutética, formada entre sólidos, eu observo que a passagem do estado sólido para o estado líquido, que a gente chama de ponto de fusão ou temperatura de fusão, ela fica constante. O que varia é o ponto de ebulição. Então, professor, quer dizer então que sempre que eu pego um gráfico e eu observo que nesse gráfico o ponto de fusão ficou constante, o ponto de ebulição variou, eu estou falando de uma mistura eutética? É isso. É simples assim, é exatamente isso. Sempre que você observa a curva de aquecimento de uma mistura e você percebe que o ponto de fusão ele ficou constante, o ponto de ebulição variou, é uma mistura eutética. Simples assim, você já mata a questão, já mata o problema. Aí, além da mistura eutética, a gente vai ter a azeotrópica. Como é a azeotrópica? É uma mistura entre líquidos. E aqui a azeotrópica é contrária ao que acontece na mistura eutética. Na azeotrópica, quem permanece constante é a temperatura de ebulição. Desculpem. Olha só o nosso gráfico. Ó. O ponto de fusão, pegar o pincel de novo para a gente ver de forma bem clara. O ponto de fusão, ó, meus queridos, o ponto de fusão, o que acontece com ele, ó, variou e o ponto de ebulição ficou constante. Resumindo, mistura, a gente vai ter 3 tipos de formas dela se apresentar. Na forma comum, eu vou variar tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição. Na mistura
eutética, eu vou ter o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variando. Na mistura azeotrópica, eu tenho o ponto de fusão variando e o ponto de ebulição constante. Simples assim, tá certo? Dá uma pausa, escreve os gráficos no caderno, tá bom? Que ajuda no entendimento. Você vai conseguir entender de uma forma ainda melhor o que a gente está falando aqui. Continuando, olha aqui, ó, para dar uma resumida, ó, pronto, perfeito. Então, ó, mistura, resumindo, eu tenho duas ou mais substâncias, tá certo? E aí a gente sempre vai ter a variação do ponto de fusão, do ponto de ebulição e da densidade. Essas características físico-químicas sempre vai estar variando. E aí, quando a gente observa a curva de aquecimento, o comportamento do ponto de fusão e do ponto de ebulição, vejam bem, na curva ou na temperatura de ebulição e na temperatura de fusão de uma substância comum, a gente tem a variação dos dois, ó. Varia o ponto de fusão e varia o ponto de ebulição. Na eutética, o ponto de fusão é constante, o ponto de ebulição, ó, variou. Na azeotrópica, o ponto de fusão variou, o ponto de ebulição, ó, permaneceu constante. Então, através da observação do gráfico da curva de aquecimento, eu consigo observar ou eu consigo caracterizar se ali se trata de uma mistura comum, de uma mistura eutética ou de uma mistura azeotrópica, tá bom? Bem fácil para a gente acompanhar esse raciocínio. Continuando, depois que a gente aprende então a classificar as misturas, a gente vai aprender a agora dizer se essa mistura ou se aquelas moléculas que estão ali envolvendo formam um sistema que a gente pode chamar de sistema homogêneo ou de sistema heterogêneo. E isso tudo a gente praticamente classifica através da observação a olho nu. Então vamos aqui, ó. Quando é que a gente vai ter uma mistura homogênea e quando é que a gente vai ter uma mistura heterogênea? Seguinte, a mistura ela é heterogênea quando ela apresenta 2, 3, 4 ou mais fases. O que é isso, professor? Quando eu consigo observar uma diferença entre uma substância e outra. Olha o exemplo bem claro aí da água com óleo, ó. Eu consigo observar onde uma substância acaba e onde a outra substância começa. Eu consigo observar fases diferentes. E aí, a partir do momento que eu tenho pelo menos duas fases, eu tenho o que a gente chama de mistura heterogênea. Já na mistura homogênea, a gente vai ter a presença, a observação de uma única fase, tá certo? O sistema é homogêneo. Olha um exemplo. Eu pego a água, pego açúcar e misturo eles. Eu sei que ali é uma mistura porque eu tenho duas substâncias diferentes, água e açúcar, tá certo? Duas substâncias diferentes. Mas visivelmente eu digo que ali é um sistema homogêneo, tá certo? Por quê? Porque eu só consigo observar uma única fase. Eu sei que é uma mistura, mas eu só consigo observar uma única fase. Aí nesse caso a gente caracteriza e classifica como mistura homogênea. E aí, gente, na natureza, a maioria das substâncias elas vão ser encontradas na forma de misturas. E aí, em alguns momentos, em algumas situações, o homem precisa trabalhar com a substância na sua forma pura. Ele precisa separar essa mistura. E aí, para isso, durante a história, a gente conseguiu acumular o conhecimento para conseguir separar essas substâncias das misturas. E aí a gente vai aqui ver alguns métodos que são bastante utilizados para separar essas misturas. E aí ele traz aqui, ó, os principais sistemas são sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido e gás sólido. Um exemplo, gente, os materiais que são usados para fazer as ligas metálicas, por exemplo, o ferro que você tem aí do portão na sua casa. Esse material todo não é encontrado em forma isolada. Não existe uma mina lá de ferro, só ferro. Existe algumas misturas, e aí dessas misturas se extrai o alumínio, se extrai o ferro, tá certo? Que é usado depois para fazer uma nova mistura que a gente chama de ligas metálicas, que a gente utiliza no dia a dia. E aí outros tantos exemplos, a gente vai já ver aqui, falar um pouquinho sobre o petróleo. O petróleo, por exemplo, é uma mistura, e desse petróleo a gente extrai diversas outras substâncias que são bastante utilizadas industrialmente, que são de grande importância para a gente.
Aqui ele vai falar um pouquinho também, gente, é um resumo bem rápido sobre esses conceitos que a gente já falou aqui, ó, de mistura. É bom, recomendo que você dê uma pausa no vídeo, tá? Dê uma olhada nesse mapa mental. Eu não vou parar aqui pra gente não se alongar mais, isso tudo eu já falei, porque senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Mas dá uma pausa no vídeo e procura entender o que ele está falando aqui, ó, que é só um mapa mental de tudo que a gente já comentou até aqui. Vamos dar continuidade. Agora, nós vamos falar um pouco mais sobre esses métodos de separação de mistura. Gente, então, a gente tem aí diversos métodos, desde os métodos mais simples até os métodos mais avançados e sofisticados que são usados na indústria, tá bom? Então, por exemplo, um método bastante simples, está aqui, gente, catação, tá certo? A gente usa, a mãe de vocês usa em casa para separar o feijão, por exemplo, os grãos que são bons dos grãos estragados, a catação. Outro, filtração, para fazer o café, por exemplo, ou para limpar um pouco mais a água. A filtração também é usada muito nas grandes estações de tratamento, tá certo? E aí existem outras tantas, tá bom? Que a gente precisa estudar e precisa conhecer. Eu recomendo que vocês também deem uma pausa no vídeo, vão no navegador fora e deem uma estudada. Ou então vocês podem até ler com mais calma o que está aqui nesse mapa mental, que eu trago de forma bem clara cada método de separação deles. Eu preparei um próximo slide com um método que é bastante interessante a gente compreender, que é o que acontece, gente, na destilação fracionada. Existem dois tipos de destilação, se vocês observaram aqui no slide anterior. Existe a destilação simples, tá certo? Destilação simples, tá bem aqui, ó. E existe a destilação fracionada. Na destilação simples, a gente utiliza até duas substâncias. Separa até duas substâncias. Eu tenho uma mistura de até duas substâncias. Na destilação fracionada, eu tenho uma variedade maior de substâncias para separar. E aí, gente, a destilação fracionada, eu coloquei aqui fora a parte e vamos falar nela, porque ela é muito importante para a gente entender o que acontece nas refinarias de petróleo. Ela é utilizada para separar a matéria-prima do petróleo. Então vejam bem, ó, o que é que acontece? O petróleo, a gente sabe que é um líquido, né, bastante visgoso e que é um líquido que se formou aí através da decomposição da matéria orgânica num processo de milhões e milhares de anos. O professor de História, de Geografia, já deve ter falado com vocês. Aqui também a gente vai falar um pouco mais sobre essas substâncias que são extraídas do petróleo, até porque são muito importantes para a nossa sociedade, para a nossa economia. Mas vamos nos ater aqui um pouco mais a essa questão do método de separação em si. Então, a destilação fracionada se torna eficiente aqui, porque na destilação fracionada eu posso separar várias substâncias com pontos de ebulição diferentes. Para você como é que acontece? Veja bem, ó, olha o desenho aqui para a gente entender de forma bem clara. A negrada lá na refinaria do petróleo, eles pegam o petróleo, a matéria-prima, bem aqui, ó, tá vendo? Pegam o petróleo, a matéria-prima. Dentro do petróleo existem várias substâncias lá agregadas. Aí eles pegam esse petróleo e colocam numa fornalha, passam o petróleo por uma fornalha, ou seja, por uma fonte de calor. Quando o petróleo entra em contato com essa fonte de calor, ele começa a se separar. E aí por isso que é destilação. E por isso que é fracionado, porque vai se separar em frações. A primeira fração que vai evaporar é daquela substância mais leve. Porque sempre que a substância é menor ou é mais leve, ela tem uma facilidade maior de evaporar, de passar do estado líquido para o estado gasoso. E aí o primeiro produto que se separa é o gás de cozinha, tá certo? Que ele é o menor, o propano, ele é o mais simples. Aí esse gás de cozinha se separa. Aí quando eles deixaram lá numa temperatura que todo o gás de cozinha saiu, eles aumentam um pouco mais a temperatura. E aí a próxima substância a se soltar do petróleo passa a ser a gasolina. Aí já é um pouco mais de temperatura. Aí acontece a mesma forma, depois que toda a gasolina evaporou, eles tacam um pouco mais de calor e agora começa a se separar o querosene. Assim, gente, até ficar apenas o resíduo mais grosso, que é aquele resíduo que é usado para o asfalto, mais denso, mais pesado, que não tem como se separar.
Então percebam que desse petróleo a gente tem aqui uma série de substâncias que são separadas e que são úteis para a gente. Então por isso que é importante entender esses métodos de separação, para a gente compreender como é que diversas substâncias são obtidas da natureza. Nenhuma substância é encontrada de forma isolada, a não ser os gases nobres. As outras todas, elas são encontradas na forma de mistura. E aí todos aqueles métodos que a gente falou, eles são importantes para a gente compreender como é que acontece esse processo de separação, tá certo? Então espero que tenha ficado claro essa parte aqui dos métodos de separação de mistura. E aí, gente, continuando, a gente fecha aqui com esse slide que vai falar um pouco sobre as transformações físicas e químicas. Pessoal, para a gente compreender essas transformações físicas e químicas, a gente tem que compreender o seguinte: para que aconteça a separação das misturas, em alguns casos a gente vai precisar utilizar das transformações físicas, apenas para a gente transformar uma substância de um estado de agregação para outro. Professor, não ficou claro, vamos entender. Gente, seguinte, eu peguei o gelo que estava lá no meu congelador, retirei para a temperatura ambiente, e aí esse meu gelo passou do estado sólido para o estado líquido. Eu mudei a composição da água, ela deixou de ser água? Não, a mesma água que antes estava na forma de gelo congelada, agora está na forma líquida. Então ali eu não mudei a composição química, eu mudei apenas o estado físico. E aí quando eu faço apenas a alteração do estado físico, a gente tem o que nós chamamos de transformação física, tá certo? Anotem isso que é importante. Transformação física é aquela em que eu mudo apenas o estado de agregação, tá certo? Exemplo, o gelo passando do estado sólido, obviamente, para o estado líquido. Isso aí é o que a gente chama de transformação física, apenas mudou o estado de agregação das moléculas. As moléculas que antes estavam mais agrupadas, agora estão um pouco mais distantes e estão líquidas. O que pode acontecer também é a transformação química. Quando é que a transformação ou fenômeno é químico? Quando eu mudo a composição da substância. O ferro, por exemplo, está lá, a palha de aço e ela enferruja, tá certo? O ferrugem é um processo que eu não consigo reverter, tá certo? Diferente do processo físico. A água que estava na forma de gelo e eu descongelei e passou para o estado líquido, eu posso congelá-la novamente. Ou seja, eu posso reverter esse processo. E aí, ó, aqui um grande bizu para você entender processo físico e diferenciar processo físico de processo químico. Processo físico é aquele em que eu posso reverter, eu posso obter de novo o estado anterior. Eu tinha água no estado sólido, passei para o estado líquido, eu posso voltar. Então eu tenho certeza que isso é um processo físico. Já o processo químico é aquele reversível. Eu peguei a folha de papel, eu coloquei fogo nela, atei fogo nela, ela queimou, virou cinza, virou gás carbônico. Eu consigo fazer aquela folha voltar para o estado inicial? Eu não consigo. Então isso é um processo, uma transformação química. Então o bizu, anota aí o bizu. Processos ou fenômenos físicos são aqueles que são reversíveis. Processos ou fenômenos químicos são aqueles que são irreversíveis. Eu não consigo fazer o caminho contrário. Então acho que isso fica bastante claro para vocês, tá? Vamos lá, continuar. Aí, gente, nós chegamos na atividade que ficou para casa, tá certo? A atividade, ela vai trazer 4 diagramas, tá certo? Com 4 materiais, material A, B, C e D. E a atividade pede para a gente classificar esses materiais ou em substância, ou em mistura comum, ou em mistura eutética, ou em mistura azeotrópica. Então, gente, recapitulando, nós sabemos o seguinte, ó, nas substâncias, gente, puras ou comuns, na substância nós temos tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição constante. Nós nunca vamos ter a variação do ponto de fusão nem do ponto de ebulição. Isso nas substâncias. Pois, professor, se a gente observar aí no material B, no gráfico do material B, nós já vamos observar isso acontecendo. Ó, material B, ele é substância. Por quê, professor? Ó, tá aqui, ó, gente. O ponto de ebulição e o ponto de fusão deles, ó, tá constante, tá retinho. Então, se tá constante, é porque isso aqui se trata do gráfico
de uma substância. Opa, ficou meio feio, mas é substância. Deu para entender. Então nós já achamos quem é a substância. Vamos para a mistura comum. Eu também já falei disso aqui com vocês hoje, ó. Mistura comum é aquela em que tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição eles vão variar. Professor, pois isso acontece aqui no material A, ó. Olha aí, material A, ó. Tanto o ponto de fusão, ó, tá, ó, inclinado, quanto o ponto de ebulição, ó, inclinado também. Se eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição inclinados, a gente tem o que chamamos de misturas comuns. Então o material B aqui, ó, é mistura MC, tá? Pra gente entender, mistura comum. Material B, substância, material A, mistura comum. Agora a gente tem que encontrar quem é a mistura eutética e quem é a mistura azeotrópica. Negrada, aí é o seguinte, ó, nós sabemos que mistura eutética é aquela que o ponto de fusão é constante. Quem vai variar é o ponto de ebulição, ó. Olha aqui, gente, ó, ponto de fusão constante ao ponto de ebulição, ó, variando. Então, na mistura eutética, o ponto de fusão sempre é constante. Então, já achei, ó, material C é a nossa mistura tá certo? Mistura eutética. Portanto, só sobrou aqui o nosso querido material D para ser a nossa mistura azeotrópica. Professor, mas por que é mistura azeotrópica? Porque, negrada, se a gente observar aqui o gráfico, ó, se a gente observar... Opa, peraí, essa linha ficou grande. Se a gente observar aqui o gráfico, gente, ó, na mistura azeotrópica a gente tem o ponto de ebulição constante, ó, tá aí, ó, tá retinho. Quem varia é o ponto de fusão. Então, questão resolvida. Material A, mistura comum. Material B, substância. Material C, mistura eutética. E material D, mistura azeotrópica, tá certo? Então, tá aí resolvida a nossa primeira questão. Vamos resolver a segunda das questões que ficou para casa. Olha só a segunda questão. Segunda, olha aí, também muito tranquila. Qual é a alternativa em que só aparecem misturas? Então, gente, para ser mistura, eu tenho que ter a presença de mais de um elemento químico. Grafite. Grafite, gente, é formado apenas pelo elemento carbono. Grafite não é mistura, é substância, tá? Então não pode ser. Olha B. Ferro, enxofre, mercúrio, ácido muriático, que é o ácido clorídrico. Aqui, gente, se nós observarmos, ó, o ferro é substância. Então não pode ser mistura. A outra, areia, açúcar, granito e metanol. Se a gente observar, a areia é formada por um elemento químico chamado silício. Vem do silicato. A areia, será que é uma mistura? A areia é uma única substância. O açúcar é uma única substância. E ele quer onde apareçam só misturas. Então não pode ser. A outra. Vinagre, álcool, água do mar, gás amoníaco. Água do mar, gente, é mistura. Só que esse álcool aqui, ó, é apenas o álcool puro, álcool absoluto, álcool 100%. Então não é mistura. Agora aqui quando a gente vem, ó, ar, granito, vinagre e água sanitária. O que é que vocês me apresentariam como resposta? Letra E, não é isso? Ar, granito, vinagre e a água sanitária, tá certo? A água sanitária, gente, é a presença de cloro com água. Então é mistura. O vinagre também tem o álcool e tem outros elementos químicos, não é o álcool puro. O granito também é um mineral, com outros elementos químicos lá. E no ar a gente sabe, o ar a gente tem gás de oxigênio, tem poeira. Então dessas opções que ele traz aqui, a única opção que traz somente misturas é a nossa letra E, tá certo? E aí, gente, a gente finaliza a nossa parte da semana, tá bom? Essas são as nossas referências de onde a gente preparou o material, tá certo? E é isso. Espero que vocês façam um bom estudo. Que precisarem de esclarecimento, podem procurar
a gente vai estar tirando as dúvidas, tá? Tchau, tchau, grande beijo, um abraço.